TheCast no ar, aqui direto do Shopping Maceió, um podcast super inusitado, aqui no meio da Praça da Alimentação, não, gente, aqui nesse corredor central, próximo da Praça da Alimentação, que é aqui em cima. Aqui tem uns brinquedinhos de crianças, pense no podcast inusitado. E hoje eu estou aqui como host e como convidado está ele aqui, ó, Jaelson Gomes. Seja bem-vindo, Jaelson Gomes, ao TheCast. Oh, que prazer. Olha só, isso foi estratégico, gente, mas a sensação é de convidado mesmo. Estou muito feliz em estar aqui e vamos iniciar esse bate-papo. Vou estar à sua disposição para a gente conversar e sair o que vier. Eu sei que a vida às vezes pede que a gente planeje as coisas, né, seja muito bem planejado, mas eu curto muito essa do natural. Então, quando a gente decidiu vir para aqui, nós não tínhamos nem combinado isso. Surgiu agora, obviamente que lá no meu inconsciente já estava, eu tenho essa vontade de passar o que penso, e ninguém melhor que você para fazer isso. Então, estou à disposição, estou feliz, é um dia diferente, estar aqui como 310, porque aí eu sou o 310 agora, imagine. Então, é uma satisfação. À vontade para ouvir as então, perguntas. Eu não posso deixar de registrar também, que para mim é totalmente inusitado estar aqui. Eu não imaginava jamais ser a host desse podcast, mas os desafios chegam para mim, você sabe que eu assumo. Né? Você é uma pessoa que sempre lança desafios para a minha vida e a gente está junto. E vamos embora. E vamos ser host aqui desse podcast. E eu queria saber, Jaelson, quem é Jaelson Gomes? Cara, não tem uma pergunta melhor, não? Assim, você já começa, né? Alguém já disse assim, ó, o óbvio precisa ser dito, né? E, aparentemente, isso é até o óbvio. Quem é o Jaelson Gomes? Eu vou usar para sempre chamar de Natinha, porque é assim que eu sempre chamei, não vou aqui mudar essa ordem, apesar de estar aqui como convidado, ou então você como host. Mas assim, Jaelson Gomes, se eu fosse dizer uma palavra única para o Jaelson, eu diria que o Jaelson Gomes é um vivedor. Essa palavra vivedor tem um sentido, né? É vivedor de quem vive a vida com intensidade. O Jaelson Gomes é esse. Mas intensidade em tudo. Eu sou intenso, né? Inclusive até sou elogiado e criticado por isso. Por ser intenso. Às vezes acham que eu sou 8 ou 80, né? Extremista em alguns aspectos. Não acho, eu busco ainda o ponto de equilíbrio, mas de fato eu sou muito intenso. Eu sou vivedor nesse sentido. E uma pessoa que ama a vida, né? Assim, acho que puxei minha mãe tem um prazer de viver tão grande que é uma coisa assim incrível, ela não gosta nem de ouvir a palavra que a gente diz quando a vida vai embora. Não vou dizer a palavra, mas ela nem gosta de dizer essa palavra. De tanto que ela gosta da vida, e eu sou esse. Eu sou um cara sonhador, eu sou um cara que curto bem tudo, inclusive as frustrações, as decepções. Tenho facilidade de rir quando tem que rir e de chorar quando tem que chorar. Então, por vezes sou risonho e por vezes sou chorão, né? Às vezes eu me pego chorando até com propaganda de margarina, entendeu? De tão chorão que eu sou, mas é assim, esse é o Jaelson. Jaelson, quem convive com você sabe que você é bem essa pessoa, né? Essa pessoa totalmente vivedora, essa pessoa totalmente intensa em tudo que faz, essa pessoa inusitada, né? Gosta de novidades, gosta de estar sempre em movimento. Isso faz deixar você esse ser vivo, esse ser iluminado. Quem é a inspiração, Jaelson, que você tem para você ser essa pessoa? Olha só, Natinha, quando eu vou buscar na minha mente, no meu cérebro, quem é uma inspiração para mim, me vem assim uma lista. É meio interessante, vem uma lista. Vários nomes, eu sempre gostei de ler e sempre gostei de me inspirar em vários nomes, mas quando fecha a conta de tudo, né, de todo mundo que eu li, de líderes, de pessoas importantes, de pessoas que deixaram legado e tudo. Vários nomes são importantes, mas não
nenhum deles substitui ao que deixou o maior legado aqui na Terra e que ele foi o único que deixou um divisor de água com relação ao tempo. Nós vivemos hoje 2024 depois de Cristo e tem anos antes de Cristo. Então, hoje, meu maior inspirador é ele, né, é Cristo. E eu digo ele na pessoa, na pessoa humana, porque ele tem ele no sentido espiritual, né, ele como Deus, e tem ele como homem. Ele como Deus, sem comentários. E ele como homem, que durante 30 e poucos anos viveu aqui, que teve necessidades fisiológicas, que sofreu, que chorou, que andou, que se aborreceu, não pecou, não saiu da linha, mas ele foi um homem, foi uma pessoa. Mas ele é inspiração demais, sabe? Quando eu leio as histórias dele, quando eu, assim, por mais que a gente se distancie, a gente vê que ele é realmente essa inspiração para todo mundo. E eu não fujo disso. E tenho no meu coração muitas coisas marcadas, né, que ele deixou, que ele... Eu tenho uma Bíblia, por sinal, que o que ele citou está escrito em vermelho. E eu, durante muito tempo, gostei muito de ler só as letras vermelhas. Porque é meio que como se ele estivesse falando comigo. Então, a minha maior inspiração é ele. Indubitavelmente é ele. Respeito e considero, e acho muito interessante, vários outros nomes. Nem aqui quero citá-los, porque eu posso ser injusto, mas o dele eu cito com todo o coração. Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de José, aquele que fez tudo aqui na terra, que foi à sepultura, mas com 3 dias ele fez o que ninguém fez. Subiu e foi assunto aos céus. É esse que eu me inspiro. Muito lindo. Eu vou falar como você falaria agora. Eu acho que se esse podcast acabasse aqui agora, eu acho que você já disse tudo de mais importante que você poderia ter dito aqui hoje. Ô Jaelson, você, nessa... Coisa linda. Nesses seus estudos bíblicos que você já vivenciou durante toda a vida, você citou aí uma Bíblia que tem as letras vermelhas, onde relata toda a fala de Jesus Cristo. Qual é o versículo-chave que você tem na sua mente aí cravado? Interessante. Outra pergunta, eu diria que é até difícil. Porque, assim, para cada momento eu puxo um deles, né? Em cada situação, quando eu estou vivendo, eu encontro uma passagem. Mas aqui eu hoje tenho citado muito, e que eu tenho pensado muito nela, é Jeremias 33:3. Uma passagem em que Jeremias estava no cativeiro, ele estava num momento difícil, estava, né, preso, né, situação vulnerável, mas ele não perdeu a esperança e ele ouviu ele sentiu no coração uma mensagem muito forte, que está lá em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa passagem para mim tem um teor muito grande, muito forte, e principalmente a parte B, coisas grandes e firmes que não sabes. Eu penso que para ele naquele momento, imagine, ele estava no calabouço, ele estava, né, cativo, e ele ouvia essa palavra. Eu acho que para ele foi uma coisa assim muito forte, né? O que é coisas grandes e firmes que não sabes? Não sabes, irmão, não sabes. Então é o que ele tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para todos nós é coisas grandes e firmes, seguras, que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, e se fosse previsível, ele não seria o que ele é, né? Ele é Deus. Então essa passagem para mim eu uso como texto áureo. Muito bom. Ô Jaelson, se você é um homem de fé, é um homem que vê Jesus Cristo como esse ser que você colocou aqui, significa dizer que você é uma pessoa que tem sonhos. E eu queria entender, assim, qual é o maior sonho de Jaelson Gomes? É interessante, né? O meu cérebro, ele vai longe, assim, ele processa meio rápido, assim, meio louco. E aí eu teria aqui uma lista, né? Aí o sonho A, o sonho B e tal, é uma coisa tão interessante. Eu acho que para todo mundo, quando a gente faz essa pergunta, é meio que assim, ó, depende, né? Se você não tem a casa própria,
é meio que o sonho é ter a casa própria. Se você não tem um carro e de repente seu sonho é ter um carro. Se você quer ter uma profissão diferenciada, seu sonho é ser de repente você quer ser aquele profissional, enfim. Tem tantos sonhos. Eu tenho 52 anos, já vivi tanta coisa, Natinha, que eu diria que muitos sonhos, o que é muito sonho, o sonho para muita gente eu já vivi. Mas eu resumo, para mim, o meu maior sonho é ter o conforto mental de fazer o que eu quero fazer no sentido de agregar valor às vidas, né? Eu me senti que sou útil e que serei mais útil ainda, isso para mim é um sonho. Você saber que você está sendo útil para alguém, que você está agregando positivamente na vida de alguém, você saber que alguém está evoluindo, crescendo por sua causa, né? Você saber que alguém está superando desafios, está saindo do buraco, está vencendo, e você saber que você deu uma contribuição, isso para mim é um sonho muito forte. Isso não tem preço, isso não se compra com dinheiro, não se compra com grana, não tem investimento no mundo. Então, para mim, esse é o meu sonho. E nesse caso, trazendo para esse tipo de sonho, é de ver, eu vou enxugar para ficar mais prático, né? De que forma eu fazer isso? É de ver a Destravo crescer, é de ver a Destravo ir além, é de ver a Destravo destravando vidas, é de ver a Destravo alcançando pessoas, é de ver outras vozes passando por aqui. Uma das coisas que me realiza muito é ver outras pessoas usando esse canal e despertando para falar para as pessoas. Eu acredito muito no poder da fala, no poder da voz. E isso meu sonho é sempre usar minha voz. Enquanto voz eu tiver, eu brinco muito que eu quero fazer podcast agora, já que inventaram isso por toda a vida. Quando eu tiver com meus 70, 80, 90, vai ter aí um podcast não sei se vai ser mais nem para terceira idade. Eu quero fazer podcast para quarta idade, né? Quarta idade podcast, quinta idade podcast, né? Senhorizinhos podcast, sei lá. Mas eu quero estar falando. Quando eu não puder mais andar, pode velho, né? Também. Quando eu não puder mais andar, eu vou fazer um podcast. E o Flávio vai continuar sendo seu fotógrafo? Vai continuar sendo meu personal imagem aí, né? E eu velhinho fazendo podcast. Então meu sonho é esse. Eu vou seguir nesse caminho. Provei, gostei e continuarei fazendo podcast. Quando eu não puder sair de casa, eu vou fazer podcast do quarto. Monto tudo. O YouTube vai estar existindo, vai estar montado, então eu vou estar lá falando com aquela vozinha de velho, mas esse é meu sonho, é usar a voz para ajudar pessoas. Como foi que você decidiu ter um podcast? O que foi que aconteceu na sua vida que te conduziu a montar um estúdio e desenvolver esse produto? Olha, interessante. Quando eu vou dar essa resposta, eu vou meio que buscar lá atrás, né? Meio que no baú. Para quem não me conhece, eu nasci num bairro de Maceió, um bairro muito simples, não por isso menos importante, pelo contrário, para mim muito importante. Mas assim, cresci tomando banho de chuva, correndo na rua, tomando banho de bica, brigando com meus amiguinhos. Na época não tinha bullying, na época não tinha problema com isso, na época a gente trocava tapa mesmo, depois se desculpava, se perdoava, e era uma coisa muito natural. E já naquela época, parece que o podcast estava comigo, acredita? É interessante isso. Por quê? Porque eu acompanhava rádios. Eu sempre fui fã dos rádios. E assim, eu acompanhei vários programas de rádio. Quem é de Maceió, quem tem 40 a mais, né, essa juventude toda talvez não vá lembrar, mas eu acompanhei Rádio Difusora, Rádio Progresso, Rádio Gazeta, Rádio Palmares, radialistas como Jalon Cabral, Wilton Roosevelt, Ferreira Júnior, França Moura, Floraci Cavalcante, vários nomes, vários programas, acompanhava aqueles noticiários de hora em hora, e aí aquilo tudo era encantador para mim. Eu dizia, caramba, velho, que negócio massa, esse cara fala lá do outro lado do mundo, e eu tô aqui escutando, e putz, que negócio interessante. Então eu ficava ouvindo aquilo, velho, e assim era muito bom. Então eu ficava no pé do rádio ali, ouvia e tal, e assim, eu ouvia de tudo, eu ouvia desde notícias macabras, ronda policial, até
outros programas, tudo. Então isso para mim era muito interessante, entendeu? E ali já estava no meu coração esse desejo de comunicar. Era bem interessante isso, entendeu? E isso foi crescendo. Obviamente, Natinha, que eu jamais... obrigado por ter vindo, viu? Valeu. Esse momento é especial mesmo. Acabo de ver aqui chegando o meu amigo Mineirinho de Maceió. Mineirinho de Maceió, bem-vindo, meu amigo. Que bom você aqui. Um abraço. Amigo e irmão aí, também comunicador, que faz um belíssimo trabalho. Então, naquela época, eu já tinha isso, Nata. Sabe aquele negócio assim de, caramba, ouvir a voz e tal. Então, logicamente que eu jamais imaginava que pudesse existir essa história de podcast, né? Digamos que há 10 anos atrás, falar de 2 anos, 3 anos atrás, esse assunto não era comum, é muito novo. Mas assim, porque o que é o podcast? O podcast é você ter uma roda de conversa sendo filmado e gravado. Olha o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Isso sempre existiu, mas hoje está sendo registrado, né? Estou no canal, estou no YouTube, enfim. Mas trazendo para os dias de hoje, melhor respondendo a sua pergunta, eu depois de ter muito tempo de trabalho, eu decidi virar a chave e entrar no digital. Em que consiste o digital? O digital consiste em você botar a cara. Bote a cara que você está no digital, não tem outro caminho. Né? Você pode até usar outras fórmulas e tal, mas para você crescer, um beijo, irmão. Um abraço, Mineirinho de Maceió. Enfim, é você botar a cara. E aí eu decidi botar a cara, né? E foi de que modo? Criando um podcast. Quando eu decidi fazer isso, nem eu sabia onde eu ia chegar. Se você me perguntasse quando eu comecei, como seria o episódio 100, eu jamais imaginaria, né? E o 200? Também não. E o 300? Muito menos. Né? Como fazer episódio 300? Quando eu comecei? O primeiro episódio do TheCast foi ao ar no dia 9 de dezembro de 2021. Em agosto tomamos a decisão. Nasceu na minha mente, no meu coração. Corri atrás. Começamos a dar o nome, levamos a sério, abrimos uma empresa, CNPJ, contratamos gente, investimos no estúdio, numa sala. Quer dizer, eu entrei para valer. Eu não entrei mais ou menos. Eu não entrei pensando em desistir. Eu não entrei achando que talvez fosse. Não, entrei para valer. Me joguei, como disse, né? E assim, tem uma carga de fé muito grande. Porque o que é a fé? A fé é você acreditar no que você não está vendo. Então, eu não estava vendo. Eu disse, não, mas eu vou embora. É por aqui o caminho. Mas como todo sonho bom, a gente nunca vai sozinho, né? A gente sempre puxa a gente, né? E aí, quem é que está mais perto de mim? Meu grande amor. Eu disse, pega aqui, vem comigo. E como assim? Não sei, vamos embora, estamos juntos. Então, assim, trouxe você. E aí a gente fez o episódio número 1 em dezembro de 21 e estamos aqui. Então, o que é que me fez criar o podcast? Cara, foi sempre usar a minha voz. Eu sempre usei minha voz no offline, né? Na empresa onde eu trabalhei, eu sempre gostei de falar. Começou eu fazendo isso na igreja, como criança, né? Eu logo criança já estava no conjunto infantil, já estava falando, já estava lá na frente. Eu já era amado e criticado de boa, né? Eu sempre falei... O português às vezes saía do local, mas eu não queria nem saber. Então, cara, isso está na veia, isso está no sangue. Eu vim falando, e no trabalho eu me destaquei, eu cresci. A minha vida profissional, eu devo, depois de Deus, da mão dele, a voz. Eu falava, eu simplesmente falava. Então, assim, tinha qualquer reunião, alguém tem uma opinião, eu dava. Alguém quer falar, eu falo. Então, assim, falava na cerimônia fúnebre, falava no casamento, falava no aniversário. Então, nada melhor de quem gosta de falar do que fazer um podcast. Então, quando surgiu a oportunidade, agora é minha vez. E estou falando, estou gostando, é um negócio impressionante para mim. Foi por isso que criei o podcast. Minha resposta foi meio demorada, mas é isso que eu tinha no coração. Podcast está em alta. A gente vê várias pessoas montando o seu próprio podcast. Mas algumas pessoas ainda têm alguns tabus. Tipo, quem vai querer assistir o meu podcast? E às vezes até tem vontade,
mas não se sente segura para iniciar um projeto desse tamanho. O que é que você diria para alguém que tem essa vontade e ainda não se sente segura para iniciar um projeto desse tamanho? Inicie. Inicie. É a palavra-chave. Se você tem desejo, mas está inseguro, você inicia. Mas espera aí, como assim? Né? E como assim? Gente, olha só. Todo mundo tem suas dificuldades na vida. Todo mundo. Se você pegar os grandes nomes, os que desenvolveram grandes projetos, se você pegar os grandes fundadores, criadores, todo mundo tremeu na base. Eu não conheço ninguém. Olha, se você conhecer alguém que vai fazer algo pela primeira vez e não fica tenso, nervoso, essa pessoa tem que se tratar, ela tem que se cuidar, ela tem que procurar um tratamento, porque ela não é normal. O que é normal? É normal você ficar nervoso, seja o que for. Então assim, mas o que é que faz a diferença? Você tem um medo e você enfrenta e vai e faz. Então, no Brasil, como você colocou, sem fugir o contexto, existe um espaço muito grande. E esse espaço ele veio para ficar. É uma ida sem volta, assim. Não é, a gente simplesmente estar nesse meio. E as plataformas do digital, elas vão crescer. Elas vão crescer. A geração atual já entrou no barco. E a geração atual que está indo, né? A gente que tem 40 a mais, daqui a pouco a gente está viajando. Estamos na fila e a fila está andando. Você está bondoso, né? 40 a mais. Né? 40 a mais. Então, mas a geração que está vindo, essa é que está vindo mesmo. A geração TikTok, a geração do digital. Então, assim, eu não conheço, quase a gente não consegue conhecer ninguém que não tem um smartphone, que não tem um celular. Então, todo mundo tem, todo mundo vai usar. Mamãe, que era a pessoa que eu menos dizia que ela usaria, seria usuária, né? Olha só, essa palavra usuário, gente, só existe para droga e redes sociais. Ou você é usuário de droga ou usuário de rede social. Interessante. É melhor ser de rede social. É melhor ser de rede social. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mamãe, que eu nunca pensei de mamãe ser usuária, né? E mamãe é usuária da rede social. Mamãe tem um Instagram, olha que coisa linda. E ela fica me seguindo lá, ela me segue no Instagram. Enfim, o que é que eu estou dizendo com isso? Que o podcast ele chegou para ficar. E aí sim, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa que tem medo, a pessoa que mas tem vontade, o que acontece? Você primeiro alimente o que está na sua mente em querer. Depois você começa a quebrar algumas barreiras. Barreiras de achar que é impossível, não é, é possível. Barreira de achar que vai ser julgado, não tem problema. O problema é de quem julga, não é de quem é julgado. O problema de você encontrar onde falar, não tem. Você tem a tecnologia a seu favor. Enfim, todos os outros problemas que você tiver, você pode superá-los. Hoje, Natinha, existem vários meios que facilitam, né? Toda cidade, se não toda, mas a grande maioria, e as capitais principalmente, tem pessoas que montam estruturas e que facilitam. E aí, para arrematar a sua pergunta, dando uma resposta mais precisa, e até puxando brasa para a nossa sardinha, se você tem interesse de montar um podcast, mas tem dificuldades, nós estamos aqui para te ajudar, para contribuir, para você superar. De que modo? Nós tanto tratamos da nossa fala, da nossa ajuda no sentido de destravar mentalmente, onde você vai ter o acesso a gente para ter nesse contato a melhor maneira de te passar segurança para você fugir desse medo, que é uma parte de uma mentoria, onde você vai conversar com a gente e eu garanto que você vai ter outra mentalidade a partir dessa experiência e depois a estrutura. Então, você pode, inclusive, montar um podcast em casa também, com o seu celular, beleza. Se não, você tem onde gravar, aí entra a Destravo Produções, com sua estrutura. E aí, para quem quiser conhecer melhor, eu termino essa resposta deixando o nosso arroba. Vai lá no arroba Destravo, Jaelson Destravo, acessa, vai no direct, fala com a gente, que eu te passo alguns códigos importantes para que você realmente destrave no digital. Muito bom. Qual foi o momento mais transformador da sua vida? Caramba, momento mais transformador. Eu tive tantos momentos
importantes assim, impactantes, que eu fico até com dificuldade de eleger, não é? Momentos importantes que realmente fizeram a diferença na minha vida. Eu diria, Natinha, que foi quando eu tomei fortes decisões. Eu tomei fortes decisões de realmente mudar o estilo, mudar aquela forma que eu estava para uma outra forma. Isso é transformador. Por exemplo, quando eu decidi me apaixonar por alguém, isso foi transformador, porque era muito forte e você, pela realidade que eu vivia, dizia assim, não, eu vou mudar e eu vou me apaixonar por alguém e mudar toda aquela realidade. Isso eu fiz quando eu saí de onde eu estava e parti para uma nova vida. No sentido também do lado do empregado. Eu decidi deixar de ser empregado. Então isso foi transformador. Isso é decisões fortes e que qualquer pessoa pode tomar. E quando toma, isso muda toda a história de vida. Por exemplo, eu passei 25 anos numa empresa. Como é que você pede para sair? Como é que você sai? Quantas pessoas têm dificuldade de dizer assim, eu vou sair de um ambiente onde eu estou há, sei lá, tantos anos, naquele modelo, e você vai dizer assim, eu vou mudar. E uma noite você passa pensando e no outro dia você decide e vai e muda. Fiz isso uma vez. E depois fiz novamente. Eu penso que no sentido de profissional foi quando eu decidi sair de onde eu estava, né? 25 anos na empresa. E assim, por conta própria. Isso foi muito transformador. E realmente virou a chave. E aí quem me conhece há mais tempo sabe. Quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40 e hoje com 50. Quantas transformações? Termino que eu respondendo de uma forma bem aberta, mas para quem está ouvindo vai entender que quando eu tomei fortes decisões na minha vida. Isso foi transformador e virou game, virou jogo para eu estar aqui hoje como estou. Você acredita que que você foi um cara de coragem? Porque muitas pessoas não têm essa coragem de mudar a vida. Deu a entender que você estava em situações não confortáveis e aí você tomou essa decisão de querer mudar, né? Teve essa coragem e mudou. E você se transformou para situações melhores. Sim. E aí tem muitas pessoas que não têm essa coragem, né? Que às vezes não está feliz em uma determinada situação, seja essa situação pessoal, seja uma situação profissional, aí fica insegura, né? Fica com medo de tomar uma decisão para se transformar. O que é que você diria para pessoas que não estão felizes naquilo que está vivendo e têm medo de tomar uma decisão para essa transformação? Autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. E o que é autoconhecimento? É você mergulhar no seu eu e passar a se conhecer. Olha só, é incrível como muita gente perde oportunidades, deixa de abraçar coisas boas porque não se conhece e abraça coisas que não são tão boas por não se conhecer também. Então, o autoconhecimento, ele te fortalece. O autoconhecimento te dá musculatura mental. O autoconhecimento, ele te capacita para que você tome essas decisões. E isso é um exercício contínuo, é por toda a vida. Você pode ter a idade que for, você precisa se conhecer melhor. Então, a sua pergunta muito inteligente, com relação ao que eu diria para quem está sem coragem, busque se conhecer, dê uma mergulhada. De que modo? Faz perguntas para você mesmo. Enfrenta teus medos. Né? Você que realmente tem assim, caramba, quanta gente que tem um potencial incrível, mas não sabe que tem um potencial que tem. Quanta gente que não sabe que é um gênio até, mas não sabe e não busca saber. Então perde a oportunidade. A coragem nunca vai aparecer se você não se conhece. E se você não se conhece, como você vai sair do que está te fazendo mal? Se você não se conhece. Como assim? Então, autoconhecimento. Busca conhecimento. Comigo aconteceu isso. Cada vez que eu descobria, e é incrível, quando você mergulha em você mesmo, você descobre uma série de coisas, viu? E se prepare para conhecer mazelas também. Defeitos, medos,
fraquezas, uma série de coisas que pegam a gente e a gente nem sequer sabe. Quando você descobre, você se conhece, você meio que se fortalece. Por quê? Porque você vai tratar daquilo que é preciso ser tratado. Simples assim. Se você é medroso, você vai tratar do medo. O medo por si, no todo, ele não é tão ruim, mas ele é preciso ser tratado. Isso aconteceu comigo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu não podia estar aqui pela lógica. Se eu fosse me basear na lógica humana, eu não estaria aqui. Não tinha coragem. Como ter coragem? Não teria. Mas sim, a gente enfrenta quando a gente se conhece. Sabe aquela história? Se você se mergulha, é feito quem malha, né? Quem ganha músculo. Ele começa a saber o quanto ele pode pegar de peso. Não é? Se você não faz isso, você pode pegar o peso a mais, pode pegar o peso a menos, não pode pegar peso nenhum. E você vai sobrando na estrada da vida. Então a sua resposta é autoconhecimento. Se conheça, mergulhe, descubra as suas fraquezas, descubra seus pontos fortes, descubra o quanto você pode. Hoje aqui, Natinha, nesse dia especial, eu ouvi várias histórias inspiradoras. E é interessante que algumas delas vão ficar marcadas na minha mente. E assim, tipo, gente que tinha uma realidade e subiu de nível por ter coragem. A pessoa, por exemplo, que é empregado e que não é nada demais ser, e isso não tem crime nenhum, mas que decide ter coragem de sair, enfrentar o novo, decide sair de uma empresa para ir para outra, por exemplo, né? Que decide sair de um relacionamento, como a gente costuma chamar hoje, relacionamento tóxico, né? Relacionamento que hostiliza, decide sair e sai. Então isso é autoconhecimento, é o que eu recomendo. Então, irmãozinho, se você não se conhece, você busca se conhecer, que com certeza você vai ganhar musculatura cerebral, emocional, você vai buscar força e você pula de nível, você sai de onde está e vai para outro nível, não tenho dúvida nenhuma, com experiência própria. Aconteceu comigo, por isso que eu assim respondo. Nessas suas mudanças, qual foi a maior lição que você aprendeu? Caramba, eu não sei, eu acho que o meu cérebro ele vai longe, né? Ele pivota assim. Eu tive tantas lições, Nata, mas eu vou dizer uma que eu acho que vale a pena. E aí eu queria até chamar a atenção de quem está aqui para ouvi-la. É interessante, né? A maior lição que eu aprendi na minha vida. Olha, ao longo da vida você vai tomando decisões e você vai fazendo coisas, né? Todo mundo é assim, vai decidindo. E é natural que você comece a tentar buscar atalhos, encurtar o caminho, né? Meio que dá um jeitinho, né? Eu acho que todo mundo é tentado a isso. Dá um jeitinho, encurta, né? Vê se sofre menos. E gente, eu quero a maior lição. Eu fiz isso também. Eu procurei dar jeito na minha vida, assim, em algumas coisas. Meio que evitar, colocar debaixo do tapete. Às vezes fazer o que não era para ser feito naquela hora, mas fazer para evitar. Resumo, a maior lição. Faça o que é certo na sua vida. Eu decidi que você, em tudo, em todos os detalhes, fazer o que é certo é muito melhor. As coisas dão muito mais certo, dão né? muito mais certo. Tudo que você tenta dar jeitinho, tudo que você tenta falsificar, tudo que você tenta blefar, tudo que você... é ruim. Lá na frente, e aí eu vou aqui aproveitar a sua pergunta para responder, olhando para essa câmera e dizendo para você que é jovem. Você que está começando sua vida agora, você que ainda não tem tanta história para contar, aproveita para fazer tudo o que é certo. Faz o que é certo. Paga o teu imposto, fala a verdade, não mente. Isso é muito bom, a tua vida vai ter uma leveza muito grande. Evita você... pegar no que não é seu, evita você fazer tudo que é errado e fazer só o certo. Eu não estou dizendo que você vai ser santo demais ou perfeito, mas assim, tenta fazer isso, a tua vida vai ser outra. Porque assim, ó, se você faz o contrário, você vai ter que corrigir isso lá na frente. E corrigir é sempre caro, né? Você pedir desculpa, você se explicar, você trair, para depois você estar se explicando. Então assim, ser verdadeiro, ser sincero e faz o que é certo. A maior lição que eu tive para mim, o que eu trago é o seguinte: em dado momento eu decidi, vou fazer só o que é certo. Assim, não é que eu seja nenhum puritano, nenhum santinho, mas
Essa lição eu trago e passo para quem está nos assistindo. Faz o que é certo na tua vida, que a tua vida vai ser outra, tua vida vai ser mais leve e, em consequência, tudo vai dar certo também. Muito bom. Jailson, o que é sucesso? Grande pergunta. Eu vou responder de forma direta e talvez até fazer algum comentário, mas para mim sucesso só é uma coisa, é você estar de bem consigo mesmo. Gente, se você está de bem com sua mente, consigo mesmo, é incrível, é sucesso, velho. Você está leve. Independente do que você tenha. Ah, mas eu sou muito pobre. Meu irmão, você está bem consigo mesmo, você tem sucesso. Ah, mas eu sou muito rico. Está bem consigo mesmo, você tem sucesso. Ah, mas eu sou... A minha cor, a minha altura, o meu cabelo, sei lá, o meu jeito. Cara, seja o que for. Se você estiver de bem, em paz consigo... Sucesso é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em harmonia. Se você pensa uma coisa, faz outra e fala outra, irmão, a sua vida é uma desgraça. Então, sucesso para mim é você estar de bem consigo mesmo, independentemente de você ter ou não ter o que você sonha em ter. Eu conheço muita gente que mora em cobertura, muita não, conheço algumas, que mora na cobertura, que mora no melhor bairro aqui de Maceió, à beira-mar, e a vida é uma desgraça. Ele não tem sucesso nenhum. Ele vive só pagando boleto e sofrendo e reclamando e fazendo mal aos outros. Não tem sucesso. Ah, mas ele tem uma Ferrari, ele tem não sei o quê. Não tem sucesso. E eu conheço gente que mora no subúrbio, que mora aí, assim, você olha para ele, ele é totalmente demodê, está fora da moda, mas ele é uma pessoa de sucesso, está bem, realizado, ele deita e dorme. Tem coisa melhor do que você deitar e dormir? Sucesso é isso, é você estar de bem consigo mesmo. O restante é conversa mole, é papo de bebo. Hoje, as redes sociais, que está muito em alta, mostram, né, que sucesso é você ter, né? É você ter um carro, é você ter um carro importado. Até influenciadores chegam a alugar carro para tirar foto, né, e mostrar ali que tem aquele sucesso. Tá ouvindo, Flávio? Alugando o carro aí? Brincadeira, continue com sua pergunta. Então. E só fala em ter, comprar, e os sonhos, é só coisas grandiosas. O que é que você diz sobre essas pessoas com essa mentalidade de hoje em dia? Eu digo que a casa vai cair. Um dia a casa cai. Simples. É assim... Se o sucesso para muita gente for isso, esse é o famoso sucesso efêmero. É óbvio que você tem um certo peso, né? A gente não está aqui dizendo que você vai ter que ser liso, lascado e que está tudo bem. Não, mas assim, essa prática de você, pelas redes sociais, querer aparecer, isso é uma doença, isso é patológico. E patologia você vai ter que tratar, assim... E todo mundo é talvez tentado a isso, mas isso tem vida curta, tem pernas curtas, não vai além, porque a verdade ela aparece, a verdade ela não fica escondida por toda a vida jamais. E primeiro que assim, com todo respeito, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas assim, quem assim faz, na minha cabeça é uma falta de inteligência muito grande. Termina sendo uma falta de inteligência, porque, cara, como é que você vai fazer algo que remete a uma exposição? Você está exposto, irmão. Você está postando o tempo todo, é um nível de exposição enorme. E a exposição é cobrada. Você é cobrado por isso. Então, assim, se você tem um cabelo que não é seu, se você tem uma lancha que não é sua, se você tem uma foto que não é sua, isso uma hora vai... Você não sustenta isso, ninguém sustenta isso por toda a vida. Então, assim, seja natural. E se você tem, porque assim, o ter em si não é nenhum pecado, não tem nada errado. É muito melhor que você seja respeitado pelo que você é, muito melhor do que pelo que você tem, né? Pela sua essência. Mas também ter não é nada demais. Se você tem um carrão bom, maravilha, eu tiro o chapéu. Se você tem uma morada boa, porra, qual é o problema nisso? Se você tem grana no banco, beleza. Agora sim, que seja verdadeiro, né? Que tenha. Então lute para ter e consiga. E aí sim, se você consegue e apresenta isso tendo, cara, isso é legal. Assim, não importa o que achem. Eu acho que a grande sacada não é quem aparenta ter, é também quem fica bisbilhotando
se tem ou não tem. Eu não me preocupo com isso. Se você está no Instagram e você está posando de bonito, mas não é, ou de rico e não é, para mim tanto faz. Se ali a gente vai enxergar isso. Mas eu só digo uma coisa, a sua pergunta é, como eu comecei a responder, a casa cai, não tem como sustentar. A rede não vai sustentar isso. Ou você vira o jogo, ou você aparenta tendo e depois passa a ter de verdade, ou você um dia vai ter que mostrar a verdade, e a verdade aparece. Então você que nos assiste e que quer entrar no digital, ou que já está no digital, a minha recomendação é, seja orgânico, seja verdadeiro, né? Se você tem, mostre que tem, não tem problema nenhum. Você pode sim. Agora, se não tem, irmão, seja verdadeiro. É melhor que você mostre a verdade e busque, porque as pessoas vão te seguir melhor. As pessoas vão te respeitar. E não tem nada melhor do que ser respeitado. Você não ser respeitado é uma desgraça. Você ser uma persona não grata, imagine você chegar no canto e as pessoas não te abraçarem, não te respeitarem. Persona não grata. Sabe aquele amigo que quando chega todo mundo sai? Todo mundo ele chegou. Afe Maria, esse é aquela pessoa desagradável. Então assim, isso é muito ruim. E aí você desanda, né? Então é melhor que você seja agradável, que você seja verdadeiro, que quando chegue, faça como um mineirinho, que quando chega todo mundo gosta, né? Acha até ruim quando ele vai embora. Por quê? Porque é agradável, o cara é verdadeiro, o cara é real, né? Agora, se ele fosse um desses que esbanja sem ter, olha aí, era um prejuízo. Então, seja verdadeiro, se você tiver, mostre que tenha. Se você não tiver, mostre que não tem. Você vê que muita gente cresce. Sabe aquelas pessoas que crescem no Instagram, mostrando o fogão de barro, né, a panela lá com o pé de galinha? Qual é o problema, velho? É porque é verdadeiro. Então mostra a verdade e as pessoas seguem. Porque as pessoas hoje estão cada vez mais assim. Já foi o tempo de você querer tirar uma foto com o artista só porque ele era artista. O artista virou pessoa comum. O cara de Hollywood está mais perto da gente hoje, né? Quem diria que eu estaria aqui numa praça, num shopping, batendo papo e gravando? Jamais ninguém diria. Por quê? Porque isso era coisa de famosos, de globais, né? De gente aí da alta. Hoje não, estão aqui pessoas comuns, né? Estou aqui, eu comum. E batendo papo aqui, e vai estar no YouTube, irmão. Vai estar lá no nosso canal aí, Destravo TV, para você assistir aí por muitos anos. Eu vou morrer e vai ficar. Essa é que é a verdade. Então, seja verdadeiro. Só um detalhe. Como o Flávio falou ali, não é comum, tá? Se está na Destravo TV. Boa. Não Destravo é TV, o canal feito para você. Feito para você. Estamos chegando já ao final do nosso podcast, um podcast diferenciado. Hoje, estou entrevistando o host desse podcast, é uma responsabilidade aqui grande. E eu queria, Jaelso, que você deixasse aqui com uma palavra para você definir, se fosse perguntar, o que dizer de Jaelson Gomes com uma palavra? Vivedor. Eu encerro com ela. Vivedor. Esse espaço agora para você falar alguma coisa, se a gente deixou de comentar, se você quiser dizer algo. Agradeço a oportunidade, agradeço a diretoria do shopping, agradeço a quem está nos assistindo nesse momento, agradeço a quem teve a paciência de estar aqui, agradeço a equipe, a todos os nossos colaboradores, agradeço a minha irmã que está aqui nos prestigiando, eu estou amando ter ela por perto, é uma alegria muito grande, é uma emoção, meu coração ferve quando eu vejo você, você representa toda a nossa raiz, né, todo o nosso sangue, e esse sangue está perto de mim, para mim é uma bênção. Então, assim, eu tenho muito o que falar sobre isso, não é? Agradeço a você, meu amor, que é uma incentivadora, né, desse projeto, que está ao meu lado nas horas boas e nas horas ruins, não é? Nas horas que a gente senta para conversar coisas boas e na hora que a gente senta para falar das contas, é você que está perto. Então, isso não é para qualquer pessoa. Então, isso eu agradeço de coração. E eu quero terminar... Cara, eu quero terminar dizendo que eu não queria terminar. Então, tenho mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui de um seguidor seu. Tá? Opa! Um seguidor seu pediu para te perguntar se essa tua careca é uma fantasia. Eu não quero nem saber o nome desse seguidor para não dar uma resposta, desaforada. Mas eu sei que ele perguntou de forma carinhosa. Essa pergunta é pertinente.
Quem me conhece há muito tempo, olha só, eu tenho meia hora para dar essa resposta, entendeu? Assim, essa resposta eu dou em 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, enfim. Mas eu vou tentar ser breve. Esse meu estilo, né, eu acho que a pessoa que perguntou, deve ter se baseado no estilo. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu fui muito diferente. Aqui é a versão nova. Outro dia uma pessoa ontem chegou para mim e disse, eu te encontrei no YouTube e vi você diferente, você tinha cabelo, vi você lá falando. E aí ele remeteu à época que eu fui da vida pública, eu era secretário de saúde e eu estava dando uma entrevista. E falando do meu trabalho naquela época, eu estava ali de cabelo, estava bem diferente. Ou seja, aquela ali era um formato. Mas assim, o Jaelson dos 20 anos, ele tinha cabelo muito mais e ele tinha bigode. Até os 30 também. Depois dos 30 ele foi e tirou o bigode. Então era outro Jaelson. Então quem me conhece sabe, eu tive um bigode enorme. Um bigode que eu me orgulhava dele, mas eu me orgulhava por não cortá-lo, por não aparar. Ele era muito grande. E assim, a coisa bem esquisita. Horrível. Bem esdrúxula. E alguém me pediu um dia que eu tirasse o bigode e eu fui obediente, tirei. E não me arrependi. Até hoje eu estou aqui e estou feliz. E em 2021, na minha virada de chave para o digital, eu estava querendo aparecer de forma diferente, mas de forma muito natural. Isso aconteceu da noite para o dia. Eu fui ali e passei a máquina 2, achei interessante, pensei que eu ia ser expulso de casa, não fui, né? Porque quem manda na gente sempre é a esposa. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei desconfiado, meio assim, olhando meio para baixo, temeroso do que ia acontecer, mas ela gostou. E aí eu disse, ela gostou, então peraí, no outro dia eu fui e passei a 0. E estou até hoje. Talvez a resposta para quem perguntou é que é sim uma fantasia, mas é uma fantasia legal, é uma fantasia que eu estou me sentindo muito bem. Um negócio que eu achei interessante, enquanto muitos amigos meus estavam fazendo implante, gastando 20, 30 mil para fazer um implante, eu fiz um desimplante, gastei R$30 e agora eu estou gastando até menos, porque são 2 Prestobaba por mês, não é apenas. E aí eu faço isso um dia sim, outro não. Hoje eu fiz. Eu acho massa, né? Eu tenho alguns companheiros assim, tipo o Flávio, que também aderiu a essa moda, né? Ele aderiu por circunstâncias mais fortes, né? Enfim, mas para você ter uma ideia, eu me orgulho dessa fantasia, desse estilo. Na verdade, passou a ser um estilo, né? E assim, mas eu acho legal, só terminando, é que você deve ser e fazer o que você acha interessante. Se você acha bom o cabelo grande, você tem. Se você acha bom fazer um implante, você faz. Muito massa. Se você acha bom ser meio careca, ter só uma parte, é legal. Se você acha bom tirar todo também. Enfim, faça o que você acha interessante para a sua vida. Seja feliz do jeito que você é. Se aceite. Se aceite do jeito que você é. Do jeito que você aceitou ser. Porque se você se aceitar, o resto vem por tabela. Então, assim, óbvio, a gente deve opinião, né? A gente tem satisfação a dar. Eu tenho satisfação a dar a você, mas graças a Deus fui aceito. Então, maravilha. É disso que se trata. É sobre isso que estamos falando. Eita, como é a sensação de estar aqui hoje, agora, nesse momento, né? São quase 10 horas da noite. Você chegou aqui desde as 10 da manhã gravando o podcast. E quando é agora o último, você escolheu ser entrevistado. Como é essa sensação de deixar de ser hoster para ser o entrevistado? Olha, Natinha, primeiro assim, eu estou falando aqui há mais de... Vamos colocar um pelo outro há mais de 8 horas. Né? Em tempo de estar aqui eu tenho mais de... Vou para 12 horas. Mas gravando, falando, eu tenho aí aproximadamente 9 horas. Cara, isso é muito massa. É muito bom. Eu termino querendo falar mais. Eu sei que eu não posso ser deselegante nem desgastante, mas é muito bom. Então a sua pergunta é o que é que eu acho? Eu acho massa isso, eu acho muito bom. Não estou cansado. Se não fosse o tempo, eu falava muito mais. Eu gravaria hoje aqui com muito mais pessoas. Lógico que eu sou finito, eu tenho limites, mas estou bem. Eu acho que isso é legal, acho que é um momento ímpar. Gravar 300 episódios, mais de 300 agora, é uma coisa interessante. Detalhe, 300 episódios no TheCast. Aí a gente tem o CPDcast, a gente tem o PitCast, a gente é convidado para outros podcasts.
a gente tem as séries especiais, a gente tem o eleitos.com, a gente tem vários outros podcasts. Então, assim, são muitas horas de gravações e aprendendo, mas isso me realiza, isso me faz muito feliz, isso me faz até olhar e não ficar interessado tanto em dinheiro, porque se eu fosse olhar só para a grana, talvez não fosse esse o meu lugar, eu tivesse procurado outro. Tem muitos outros lugares que dão muito mais dinheiro, mas isso me satisfaz. Então a sua pergunta é, o que é estar aqui é realização, é gás, é alegria, é emoção. Né? Fica deselegante eu chorar aqui no meio das pessoas, mas se eu pudesse eu chorava mesmo aqui, eu urrava, eu chorava. Eu falava um monte de coisa assim do coração, mas não vou assim fazer porque não é o caminho. Mas é bom, é muito bom. E terminar ouvindo, gravando com você, mais ainda. A sua voz, ela soa bem aos meus ouvidos, o seu estilo soa bem aos meus ouvidos, o seu sorriso para mim também, o seu jeito de ser, tudo seu é bom. Então, assim, aí é que fecha com chave de ouro mesmo. E você perguntando e você na minha frente, aí é que eu continuava mesmo. De modo que eu estou muito feliz, estou muito alegre. Isso para mim é realização. Irmãozinho, faz o que te realiza que você, assim, ó, o dinheiro vem por tabela, isso é que é muito bom, estou muito feliz. Estou muito feliz também de estar aqui, amor, do seu lado. Para mim é só realização, assim. E o que eu desejo é que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida. E dizer que eu estou ao seu lado para sempre. O que deve muito bom. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui até agora. Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum episódio. E até o próximo episódio. Eu só queria deixar uma palavrinha para fechar com chave de ouro. Tudo desse dia, totalmente tudo que foi falado, dito, pensado, recebido, que seja para a honra e glória do nome de Deus. Fui!